Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Opa, já tem notícia aqui no telão e a gente nem começou, mas vamos já para a nossa redação, sempre às 5 horas da tarde, com a Laura Couto, né, que sempre traz as atualizações para a gente. A Laura Couto sempre traz as atualizações para a gente. Acho que estamos sem comunicação com a nossa redação. Eu vou tocar daqui e a gente logo mais volta com a Laura Couto. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente Bolsonaro foi parar de novo, gente, num hospital. É dor de barriga, mais uma vez. E olha que a semana nem foi tão ruim assim para ele. Está avançando na Câmara o projeto de lei da anistia para os golpistas. Já há número de assinaturas suficiente, é a informação que circula. Mas talvez Bolsonaro tenha levado um susto, né, ao ver o acórdão divulgado hoje pelo STF, que oficializa o ex-presidente agora é réu mesmo, está tudo no papel e ele vai a julgamento ao lado de mais 7 assessores muito próximos. Já, então, trazemos as imagens e atualizações de Bolsonaro hospitalizado no Rio Grande do Norte. Vamos para o noticiário político, né? Os deputados da oposição conseguiram reunir as assinaturas necessárias para pautar em regime de urgência o projeto de lei da anistia na Câmara. É a informação que circula nesta tarde em Brasília, apesar da lista não ter sido apresentada publicamente ainda, né? O requerimento proposto pelo líder do Partido Liberal na casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, teria atingido mais de 200 assinaturas. São necessárias 257, então tá num limite ali muito tênue. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Vamos para a nossa redação, Laura. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com uma apuração do nosso colega Kleber Lourenço, aqui do ICL, uma troca na liderança do movimento fez com que o projeto de lei de anistia avançasse no Congresso. Como a gente vem comentando, até essa semana a tramitação do projeto parecia travada. O movimento estava sendo liderado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Somado a isso, também tinha um receio de que o avanço do projeto pudesse levar a uma crise com o Supremo. Só que tudo mudou na quarta-feira, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu aí a liderança do movimento, entrou em campo, conversou com parlamentares e até mesmo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, como a gente citou ontem. No fim da tarde de ontem, o requerimento da urgência já tinha reunido quase todas as assinaturas necessárias para ir para o plenário. A expectativa é que o requerimento seja oficialmente apresentado pelo Sóstenes Cavalcante dia 24 de abril, quando o Hugo Motta vai voltar de viagem. Rodrigo. Muito bem. Então, a informação que a Laura traz para a gente é de que a imprensa tem esta apuração e o nosso colega Kleber Lourenço também, do ICL Notícias, de que o PL, o partido do Bolsonaro, teria 260 assinaturas, um pouquinho mais, né, do mínimo necessário para apresentar o requerimento de urgência. Só que tudo depende do Hugo Motta, porque existem dezenas de projetos com urgência requerida e estão lá aguardando para entrar na pauta. Não quer dizer que o projeto da anistia vai furar a fila dos outros. O Hugo Motta já avisou que depende de um acordo com os líderes de partido. E aí ele vai decidir se pauta ou se não pauta. Temos que esperar. Fora isso, o Sóstenes Cavalcante só deve apresentar esse projeto lá no dia 24, 25 de abril, depois do feriado de Páscoa, quando o Hugo Motta retorna, né, de uma viagem. Para fugir da pressão, né, desse projeto de anistia, evitar uma crise entre os três poderes, o Hugo Motta, como a gente mostrava nesta manchete aqui, negocia com o presidente Lula, com as lideranças políticas e até ministros do STF um acordo para encontrar uma alternativa ao projeto. Motta tenta construir um consenso entre os três poderes para reduzir a pressão, que é a pressão pela anistia que é defendida por Jair Bolsonaro, mas é vista como uma afronta ao STF e um possível gatilho para uma crise institucional. Então nós temos aqui duas coisas colocadas. O partido do Bolsonaro conseguiu apoios no Centrão e chegou a 260 assinaturas aproximadamente. Essas assinaturas não foram mostradas publicamente, porque eles temem que, se mostrar, alguns podem recuar e tirar os nomes dali, porque o governo não quer anistia. Então, se tem deputado de partido com ministério,
com um cargo no governo federal, assinando o projeto de anistia, pode perder. Então, os nomes não estão sendo mostrados. Isso só deve ser feito depois da Páscoa, nesta reunião do Sóstenes Cavalcante com o Hugo Mota. Isso de um lado. E de outro lado, o Hugo Mota, com o Supremo, com o Lula, tentam articular uma alternativa a esse projeto de anistia, talvez para permitir redução das penas, revisão das penas para aqueles já condenados, né, e tirar a pressão desse projeto. Enquanto tudo isso acontece, hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado de novo por sentir dores abdominais. Ele estava numa viagem ao Rio Grande do Norte, deu entrada em uma unidade de saúde. Olha o Bolsonaro aqui, ó, dando entrada na unidade de saúde. No interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Cruz. E depois foi transferido de helicóptero para Natal, a capital do estado. Aqui está o Bolsonaro, aquela confusão toda nos corredores, ele levado na maca. O helicóptero que transferiu o Bolsonaro da cidade de Santa Cruz para a capital Natal foi disponibilizado pela governadora Fátima Bezerra, do PT. De acordo com os bolsonaristas, o mal-estar abdominal sentido pelo Bolsonaro é decorrência da facada que ele sofreu em 2018. Laura Couto tem mais informações. Laura. Rodrigo, a última informação que foi dada é de que o médico Luiz Roberto Leite, diretor do Hospital Rio Grande, onde o Bolsonaro está internado, disse que o ex-presidente não deve passar por cirurgia, mas ele também não tem condições de ter alta. Só que o médico do Bolsonaro não descartou a possibilidade de que o ex-presidente possa passar por uma cirurgia. O Valdemar Castaneto, que é o presidente do PL, informou que está esperando uma autorização médica para que um jatinho transfira Bolsonaro do Rio Grande do Norte para São Paulo. Bolsonaro estava numa viagem no Nordeste para fortalecer aí o PL, que é o seu partido, na região. O projeto foi batizado com o nome de Rota 22 e consiste em uma série de visitas e seminários pelo país, começando justamente pelo Rio Grande do Norte, Rodrigo. Pois é, a gente tem essas imagens e olha, Laura, o Bolsonaro já abusou tanto dessa questão de usar a situação médica dele para fazer política, de dar entrevistas de dentro do hospital, que as pessoas chegam até a duvidar, sabe? As pessoas chegam a duvidar, ficam olhando assim, será que ele está se fazendo de vítima? Será que ele está realmente com dores abdominais? Porque o Bolsonaro acabou de dar até uma entrevista de dentro do hospital, deitado na cama do hospital. Ele fez isso na campanha de 2018. Toda vez que a situação fica ruim para ele, ele arranja uma internação. Esta semana nem estava tão ruim assim, mas esse cenário todo aqui pode ter a ver com uma tentativa do Bolsonaro de consolidar a figura de vítima e assim arrancar as assinaturas que faltam, consolidar o projeto de anistia na Câmara dos Deputados. Pode estar dentro desta estratégia. A gente é obrigado a duvidar de tudo quando se trata de Bolsonaro e da saúde dele. Não há clareza, é tudo nebuloso. E toda vez que ele está em dificuldade, vai parar no hospital. Olha a imagem dele chegando aí, vira um circo. Não é uma internação normal, é uma internação filmada, transmitida, transformada numa espécie de circo em que se mistura religião, vocês viram ali, preces, saúde, vitimização, no momento em que ele virou réu, justo no dia em que o STF oficializou, colocou no papel o acórdão em que Bolsonaro vira réu. O paciente internado e o réu Bolsonaro são a mesma pessoa. O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, fez até um post sobre essa situação curiosa, né, em que o Bolsonaro acabou sendo transportado num helicóptero cedido pela governadora do PT. E está aqui, ó, a postagem do Paulo Teixeira. Olha aí, aquele agradecimento especial ao presidente Lula, que entregou as novas ambulâncias do SAMU. E a postagem, o Bolsonaro saindo da ambulância do SAMU novinha, que o Lula acabou de entregar. O presidente Lula que entregou várias e várias unidades do SAMU. Aliás, o Lula que criou o SAMU, né, no primeiríssimo mandato dele, lá em 2003, 2004, um serviço federal de atendimento de emergência. Então, a postagem aí do deputado Paulo Teixeira. Vamos seguir acompanhando. A Laura trouxe a informação, um médico deu uma entrevista lá no Rio Grande do Norte dizendo não precisa passar por cirurgia de emergência, mas também não tem condições de alta. Então ele vai ficar aí um dia, 24 horas, encebando com estas imagens todas. Talvez seja transferido para São Paulo, se tivermos informações
traremos aqui no ICL Urgente e no ICL Notícias segunda edição, atualizando o boletim do réu Jair Bolsonaro. O curioso é que a internação aconteceu, e agora eu mudo a página, né? Saio da saúde e vou para a justiça. A internação aconteceu justo no dia em que o STF publicou o acórdão da decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 asseclas réus por tentativa de golpe. Coincidência ele ter se internado justo nesse dia? A publicação do acórdão marca o início formal da ação penal. Isso é muito importante. Agora começou a ação penal. O acórdão traz a denúncia que foi integralmente recebida contra Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, o almirante, comandante da Marinha, Anderson Torres, o general Augusto Heleno, o ajudante de ordens Mauro Cid, o general Paulo Sérgio Nogueira e o general Braga Neto. Esses aí são os réus que hoje, no papel, né, estão aí nesta condição de réus e dão início à ação penal lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. De volta para a nossa redação, Laura, quais os próximos passos, então? Agora viraram réus oficialmente. Rodrigo, agora os advogados dos 8 réus vão ser notificados e tem aí um prazo de 5 dias para questionar ou contestar trechos do julgamento que aconteceu agora no fim de março. Aí o ministro Alexandre de Moraes deve analisar esses recursos. Depois disso, o caso passa efetivamente a tramitar no Supremo. Nessa etapa, a defesa e a acusação vão inquirir testemunhas, solicitar mais provas e apresentar as alegações. No final dessa etapa, o STF vai ao julgamento do mérito, que vai decidir aí se os réus vão ser condenados ou absolvidos. A expectativa é que o julgamento ocorra no segundo semestre desse ano, entre os meses de setembro e outubro. Até lá, a regra é que os réus respondam à ação penal em liberdade. Rodrigo. Muito bem, Laura. Essa previsão setembro ou outubro é inclusive encampada pelo Cacai, né? O advogado Cacai, que é colunista, que é comentarista aqui do ICL Notícias, segunda edição, todas as segundas-feiras. Ele sempre disse isso. Entre setembro e outubro acontece o julgamento. Depois tem ainda recursos, embargos, etc. Mas o Cacai aposta que até comecinho do ano que vem todos os recursos estarão julgados e os réus, se condenados, estarão prontos para ir para cadeia. Aí não vai ser hospital, vai ser cadeia mesmo. Olha, gente, notícia de última hora. Nós temos uma atualização de agora, alguns minutos, sobre o caso do deputado Chiquinho Brazão, que se tornou réu por ser acusado de ser o mandante, ou um dos mandantes, da morte da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Novidades, portanto, sobre o caso do Chiquinho Brazão. Laura Couto atualiza para a gente, por favor. Rodrigo, agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar para o deputado Chiquinho Brazão. A defesa tinha alegado problemas de saúde, ele estava em prisão preventiva. O Brazão ainda tem que seguir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, não utilizar redes sociais nem por celulares de terceiros. Além disso, o deputado está proibido de ter contato com os demais envolvidos aí no caso e de conceder entrevistas. Rodrigo. Portanto, Alexandre de Moraes alivia a situação do Chiquinho Brazão. Você viu a imagem dele ali enquanto a Laura falava. É um dos dois irmãos Brazão, né? Um é deputado, o outro era ministro do Tribunal de Contas do Estado. O Domingos Brazão é o irmão do Chiquinho. Então, Chiquinho e Domingos Brazão. Mas a prisão domiciliar foi concedida para o deputado Alexandre de Moraes, dando uma aliviada aí para esse bolsonarista. Vamos seguir acompanhando esse caso. Vamos falar agora da fala, né? A fala da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, sobre anistia para os golpistas. A fala de Gleisi causou certa revolta em Brasília. Ela disse ontem, abre aspas, ser defensável do ponto de vista de alguns parlamentares discutir anistia ou redução de pena para envolvidos no 8 de janeiro. E disse mais, abre aspas, a gente até pode fazer essa discussão no Congresso. Isso foi visto como, assim, cedeu demais antes da hora, falou demais, falou o que não devia. Laura Couto, qual foi a consequência dessa fala da Gleisi Hoffmann lá em Brasília? Ela mesma acabou se retratando, né?
Rodrigo, os ministros do STF, integrantes do Palácio do Planalto, não reagiram muito bem a essa fala da Gleisi, como você mencionou. Hoje, em entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, a ministra das Relações Institucionais disse que fez uma fala mal colocada sobre a anistia e que não cabe ao Legislativo aí revisar a pena dos condenados. Vamos dar uma olhada aí no que ela falou. Ela disse, abre aspas, o que eu quis dizer é que cabe ao Congresso fazer a mediação com o Judiciário das questões envolvendo o 8 de janeiro, dessas reclamações que parlamentares estão fazendo sobre as penas elevadas. Conversar, sim, cabe ao Congresso, mas revisar a pena é Judiciário. Não tem anistia nenhuma, como quer Bolsonaro. No X, a Gleisi também reafirmou sua crítica ao projeto da anistia, que busca a impunidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos comandantes do golpe. Ela disse, quero deixar claro que eventuais revisões de pena aos réus do 8 de janeiro cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que conduz os processos. Reafirmo minha crítica ao PL da anistia e seu substitutivo que visam a impunidade de Bolsonaro e dos comandantes do golpe. Rodrigo. Muito bem, Laura. Então a Gleisi se retratou de certa maneira, né? Diz que foi uma fala mal colocada e diz que cabe ao STF decidir eventualmente se reduz penas, mas isso mais adiante, não sob essa pressão do bolsonarismo. Deixa eu trazer um assunto aqui para vocês. 2 semanas atrás estava um auê, né, por aí, assim. O governo do Lula acabou, o Ciro Nogueira conversando com gente do mercado financeiro, acabou, o Lula não vai nem ser candidato, tudo blá, 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 blá. Hoje, o Renato Meirelles, que é um consultor especializado na classe C, ele que criou ou desenvolveu esse conceito da nova classe média e da maneira como ela consome e se coloca politicamente, socialmente no Brasil, o Renato Meirelles ganhou uma página inteira no jornal O Globo para avaliar o cenário político para o ano que vem. E veja só a avaliação do Renato. A gente tem aqui esta página inteira no jornal O Globo. Olha a manchete. Lula é favorito em 2026 e quem defender a anistia será rejeitado no entendimento do Renato Meirelles. Ele escreveu esse livro aqui, Um País Chamado Favela e tal, especializado também na população, né, que vem de baixo e que ascende socialmente, principalmente nos 2 primeiros governos do Lula e no primeiro governo da Dilma. Ele fez avaliação do cenário político e também sobre a oposição. Veja só o que o Renato Meirelles falou sobre a candidatura do Tarcísio, que muita gente dá como imbatível, ninguém segura. O Tarcísio é o candidato do mercado financeiro, é o candidato também das elites de São Paulo, das elites empresariais. A gente tem um trechinho destacado aqui da fala dele, podemos colocar aqui na tela, acho que é um outro trecho. Esse trechinho aqui ainda não veio. Tá aqui no canto, olha isso aqui, ó. Abre aspas para o Renato Meirelles. Enquanto Tarcísio não pontuar de maneira relevante na pesquisa espontânea, ele não pode ser considerado viável na eleição. Essa é aquela época do ano em que marqueteiros querem ganhar as contas para fazer as campanhas. Eles estão dizendo para o Tarcísio que, embora ele seja desconhecido no Brasil, quem o conhece o adora. É blá, blá, blá de pré-campanha. E aí disse o Renato Meirelles, deixe uma campanha eficiente vir e colar o Bolsonaro nele, no Tarcísio, para você ver o que vai acontecer. Então o Renato Meirelles, eu achei interessante o Globo ir ouvir o Renato Meirelles, porque estava assim um auê de que o Tarcísio é imbatível. A campanha nem começou, a gente nem sabe se o Tarcísio vai ter coragem de largar São Paulo para ser candidato. Mas, um monte de entrevista, inclusive de marqueteiros, dizendo assim, o Tarcísio é o nome. Ele é realmente um candidato perigoso, porque ele tenta vender esta imagem de moderado, que ele não é. Ele tenta ser moderado, mas ele está lá no caminhão defendendo o golpista, né? Então ele fica se equilibrando. Se colar Bolsonaro em Tarcísio, será que ele fica tão forte assim até o fim? Né? Esta é uma questão que levanta o Renato Meirelles e ele crava, Lula segue a ser o favorito em 2026, não é um oba-oba, ele também traz aqui muitas limitações, muitas questões, dificuldades da esquerda para dialogar justamente com esse setor que ele estuda. Essa nova classe C, né? Pessoas que são pobres, mas se veem como empreendedores, é um fato. Tem uma dificuldade dos setores aí do PT, do Lula, para dialogar com esse povo. E também a questão dos preços e dos alimentos. É isso. Falando em preços e alimentos, hoje o IBGE divulgou os dados da inflação
o IPCA, que encerrou o mês de março com um avanço de 0,56%. Significou uma redução em relação a fevereiro, quando a inflação tinha sido mais do dobro, né? 1,31%. Você percebe aqui, neste gráfico, que fevereiro foi o grande pico, né, do aumento de preços, 1,31% só no mês de fevereiro, e março a inflação volta para que 0,56%, mais ou menos na média do que vinha em meses anteriores, né? Em meses anteriores estava ali 0,50, 0,56 e tal. Então, de fevereiro para março, houve um certo recuo, mas ainda é preocupante. Ainda está num patamar que não é de total tranquilidade. Ainda mais sabendo que quem puxou essa alta aqui de 0,56 foram os alimentos, que aceleraram, continuaram acelerando, né? Então, é importante ficar de olho nisso. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação passou para 5,48%, né? Portanto, acima do teto da meta. Laura Couto traz mais informações para a gente, por favor, sobre os produtos que mais pressionaram a inflação nesse mês de março. Rodrigo, todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta no mês de março, mas eu vou trazer aqui os dois que mais contribuíram nesse aumento. O primeiro é o grupo de alimentação e bebidas, que respondeu por 45% do índice desse mês. As principais altas foram no tomate, café moído e no ovo. Os transportes também tiveram um impacto significativo na inflação e o resultado foi principalmente influenciado pelo aumento na passagem aérea, que registrou o terceiro maior impacto individual nesse índice. Rodrigo. Tanto, Laura, a gente trouxe, eu até quis trazer as duas informações próximas, né? A avaliação do Renato Meirelles e o desafio que continua sendo do Lula, o principal desafio, conter o preço dos alimentos. Então, não significa, se a gente puder botar aquele gráfico de novo aqui, daquela linha vermelha que sobe e desce, não significa que os preços caíram, entenda isso. Os preços continuaram subindo, mas eles estavam subindo muito em fevereiro, 1,31%, e subindo um pouco mais devagar em março. Esse é o quadro e, como a Laura trouxe aqui para a gente, continua sendo desafiador para o presidente Lula, ainda mais com o cenário internacional, e eu vou entrar justamente nisso agora. Hoje, a China anunciou tarifas de 125% para responder aos Estados Unidos, aprofundando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Está aqui na nossa manchete. Em nova resposta a Trump, China eleva tarifas de produtos dos Estados Unidos para 125%. A nova medida entra em vigor amanhã. A Comissão Tarifária do Conselho de Estado de Pequim disse em comunicado que o tarifaço de Trump contra a China, abre aspas, viola gravemente as normas comerciais internacionais, as leis econômicas básicas e o bom senso. Esse é o principal, bom senso, porque quando o Trump joga para 125, significa que ele não quer fazer comércio com a China, quer travar tudo, não é? Laura Couto, vamos atualizar essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Rodrigo, em meio a essa ofensiva ao tarifaço, o presidente chinês Xi Jinping ele fez um apelo à União Europeia para se reunirem aí como uma resistência conjunta a uma intimidação ao Donald Trump. O Xi Jinping se reuniu em Pequim com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Nessa reunião, o Xi Jinping destacou a necessidade de uma cooperação entre essas potências diante dessa guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais tarde, o Pedro Sánchez disse em uma entrevista coletiva que as tensões comerciais entre as potências não deveriam interferir no desenvolvimento da cooperação. Rodrigo. Muito bem. E a gente teve mais um anúncio hoje, você falou aí da questão política, né, a figura do Xi Jinping. Eu gostei do jeito que a Laura falou, uma pronúncia assim bonita, Xi Jinping, né? Mas a Tesla, empresa de propriedade de Elon Musk, deixou de aceitar pedidos para vender carros dos Estados Unidos para a China. Né? A Tesla fazia essas encomendas, né, de carros produzidos nos Estados Unidos e entregues lá para os chineses, encomendas lá na China. Está aqui, ó, manchete do G1. Na China, a Tesla suspende venda de carros importados dos Estados Unidos. É uma consequência da guerra comercial que atinge o Musk, que é assessor do Trump. Será que ele está feliz com isso? Está deixando de faturar. Está deixando de vender para o maior mercado do planeta, o mercado chinês. Em outra frente dessa guerra comercial, a China já está acelerando a compra de soja de quem? Do Brasil, de soja brasileira, como um meio de evitar a produção de soja dos Estados Unidos.
A soja é a principal base da alimentação de suínos e aves na China. E os suínos e as aves são a principal fonte de proteína dos chineses. Eles precisam da soja para alimentar os seus rebanhos de suínos e de aves. E aí vão buscar onde isso? Cada vez mais no Brasil. Pelo menos 2,4 milhões de toneladas de soja foram contratadas no início desta semana. Ou seja, os chineses ligaram para os brasileiros aqui e falaram: reserva aí para mim. Põe aí na previsão, manda pelos navios aqui para a China. Quase 1/3 do volume que a China costuma processar por mês, segundo a agência Bloomberg. Portanto, quando a gente fala o Brasil pode se beneficiar de alguma maneira dessa guerra comercial? Pode. Estamos vendo um exemplo aqui. E os Estados Unidos podem quebrar a cara com essa guerra comercial? Podem. Estamos vendo aqui também com esse exemplo da Tesla deixando de vender carros lá para os chineses. Sobre essa guerra comercial, um assessor do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o tarifaço do Donald Trump pode ajudar o Brasil numa outra área até, baixando a inflação. Está aqui nesta manchete do site UOL, na coluna da Amanda Klein. No Ministério da Fazenda, segundo a jornalista Amanda Klein apurou, a avaliação é de que o abalo econômico causado pelo tarifaço pode fazer com que o IPCA volte para dentro da meta do Banco Central, que tem teto de 4,5% ao ano. Acabei de mostrar que o IPCA nos 12 meses estourou o teto, está em 5 e pouco, 5,5%. Então a avaliação é que com o tarifaço isso pode ajudar o Brasil. Esse assessor ouvido pela jornalista diz que se o dólar se mantiver ao redor do que ele está hoje, cerca de 5,80, a queda dos preços das commodities agrícolas e do petróleo nas bolsas internacionais vai contribuir para desacelerar a inflação de alimentos e os preços dos combustíveis no Brasil. Portanto, seriam duas consequências positivas aí que a gente acabou de ver para o Brasil. Vender mais para a China e até ajudar a controlar a inflação. Estamos falando bastante, mostrando até o Lula aí na tela. O Lula já tem enrosco, hein, gente? Já tem enrosco envolvendo o novo ministro das Comunicações. Saiu Juscelino Filho e entrou Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão. Ele deve assumir o cargo depois da Páscoa. Mas, segundo uma reportagem publicada hoje, o Pedro, novo ministro, o deputado Pedro Lucas Fernandes, direcionou 30 milhões de reais em emendas parlamentares para a cidade de Arame, no interior do Maranhão. Cidade de 25 mil habitantes, que é administrada por quem? Pelo paizão dele. Então ele mandou as emendas para a cidade administrada pelo pai. É a nossa chamada aqui. Começou mal, hein? Quer dizer, isso aí foi antes dele virar ministro. Mas é a notícia que está hoje no UOL. Laura Couto. Rodrigo, a cidade de Arame é governada desde 2021 pelo Pedro Fernandes, que é do União Brasil, que é o pai do novo ministro Pedro Lucas, e ele é ex-deputado federal também pelo Maranhão, o Pedro Fernandes. Os recursos, eles foram repassados desde 2020 e foram principalmente direcionados aí para obras de pavimentação. O Pedro Lucas, ele foi parlamentar que mais direcionou recursos para o Maranhão durante o governo Bolsonaro com o chamado orçamento secreto. Os repasses foram feitos pela emenda de relator, que é um instrumento que hoje é proibido pelo STF desde o final de 2022, na verdade, por conta aí da falta de transparência. Rodrigo. A gente está falando das emendas, Laura, tem esse caso envolvendo o novo ministro do Lula, que nem tomou posse ainda. Só para deixar claro sempre, é um escândalo, se é que é um escândalo, a gente tem que aguardar. É anterior à nomeação, mas de qualquer maneira lança luz sobre o que são esses deputados que vão assumindo vagas aí no Ministério, né? Estamos falando de emendas. A presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Nicole Weber, afirmou que recebeu uma emenda parlamentar de 1,3 milhão de presente. Que é dinheiro público, mas ela disse que ganhou de presente do noivo dela, o deputado federal Covatti Filho, que é do Partido Progressistas, o PP, do Rio Grande do Sul. Laura, explica isso pra gente. Apareceu ali a imagem da vereadora lá de Santa Cruz do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul, e do noivo dela, que mandou de presente essa emenda. Laura, explica melhor. Pois é, Rodrigo, essa informação foi divulgada pela própria Nicole, pela própria vereadora, num grupo de WhatsApp que ela tem com seus eleitores. Ela disse o seguinte: vim dar uma ótima notícia. Existe um problema na parte elétrica do hospital que precisa ser resolvido e é muito caro. Mal eu sabia que isso podia ter sido resolvido dentro de casa. O deputado Covatti Filho, que é meu noivo, me deu de presente R$ 1.300.000 para que eu repassasse para o Hospital Santa Cruz.
Veja aí o que ela falou, Rodrigo. A emenda ainda não foi registrada no sistema, mas caso ela seja confirmada, será o maior repasse parlamentar recebido pela cidade desde agosto de 2021. Na prática, não tem nenhuma ilegalidade aí nesse trâmite, mas o Supremo vem cobrando por mais transparência nesses repasses, como a gente acabou de comentar. A vereadora deve se casar com o deputado no mês que vem, Rodrigo. O amor é lindo, o repasse das emendas nem tanto. Laura, você acha que investir... Você acha, Laura, que investir e fazer o seu dinheiro render é coisa de milionário, Laura? Pois eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com isso. Vou até mudar aqui para outra câmera para te mostrar melhor aqui no telão. Isso. Eduardo Moreira. Eduardo Moreira tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e preparou uma aula incrível sobre investimentos, feita para qualquer pessoa entender, mesmo quem nunca abriu sequer uma caderneta de poupança. Aprenda tudo o que você precisa saber para começar a investir, mesmo nesse cenário de turbulência, e está aí na tela, né? O Investidor Mestre, que é esta aula aberta que o Eduardo Moreira vai dar, acontece na próxima terça-feira, dia 15, às 8 horas da noite. Como é que você participa? Você pode colocar o seu telefone aqui, aqui, no QR Code que está na tela, né? E abre um campo que você preenche com o seu e-mail. Ou iclurgente.com.br. Também abre um campo para você colocar o seu e-mail e assim a equipe do ICL vai te avisar. Olha, Investidor Mestre, nessa terça-feira, 8 horas da noite. É isso, gente. Tá feito o convite. Faz agora e você, né, aprende. O Edu vai falar muito sobre essa turbulência toda que nós estamos vivendo, as tarifas e como é que você sobrevive no meio desta confusão. Vem aí o ICL Notícias, segunda edição. Laura Couto, obrigado por mais uma semana. O nosso programa aqui, hein, Laura? Completou um mês, né? Já temos um mês, não é? É isso aí. Sim, ontem a gente completou um mês. Obrigada, Rodrigo. Boa sexta-feira, sextou e bom final de semana para todo mundo. Valeu. Chico Sá, Roberta Garcia já estão ali atrás. Juliano Medeiros também participando do N2 que começa daqui a pouquinho. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu, bom fim de semana para todos. Você já percebeu que quando um banco ou corretora te ajuda a investir, eles sempre recomendam o produto deles? E eles falam que são as melhores opções, mas nunca te contam a verdade por trás das recomendações. A verdade é que os bancos e as corretoras não ganham dinheiro quando você investe bem. Eles ganham quando você segue as recomendações deles e muitas vezes são feitas para beneficiar a própria instituição e não seu bolso. Eduardo Moreira trabalhou dentro do mercado financeiro, conhece os bastidores como poucos e decidiu revelar tudo que os bancos não querem que você saiba. Ele já ajudou milhares de brasileiros a investirem com segurança, sem depender de corretora. E agora quer te mostrar o caminho certo para fazer isso também. No dia 15 de abril, às 8 horas, Eduardo Moreira vai te ensinar como investir com segurança e rentabilidade. Vai ser uma aula online e gratuita. Até lá!